Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges, eu fui aprovado em medicina USP 2 vezes pelo Enem, acertei 84,90 na última edição agora da FUVEST. E esse vídeo aqui é uma reflexão que não tá sobrando nada pro Betinha, porque eu fui reprovado na prova da Unesp de 2026, essa última prova que teve aí. Eu não atingi a pontuação necessária para passar para a segunda fase, eu meti 76, eu acho que a pontuação mínima para você passar foi de 78, se eu não estou enganado. Eu tô aqui, ó, numa região bonita aqui em São Paulo, com as casonas aqui, esse maluco aqui tem 70 carros aqui na garagem. Eu tô nesse lugar aqui para fazer uma reflexão importante para você que está prestando vestibulares concorridos, para você que está prestando medicina na USP, na Unicamp, pelo Enem, sobre as reprovações. E é um fato, cara, que você precisa encarar. Se você está prestando vestibular concorrido, se você quer passar por um filtro grande, se você quer sair desse processo aqui de vestibular não sendo um Zé Ninguém, você vai lidar com reprovações, isso é fato. Você não vai pegar que, não existe pessoa que se expôs a 10, 15 vestibulares e não foi reprovado em alto nível e pelo menos um. Então, eu quero fazer uma reflexão aqui em relação a isso, porque eu percebo, tem muitos de vocês aí que ficam muito abalados com isso. Inclusive meu colega Pedro Vitor, que está gravando comigo alguns vídeos aí, ele é uma das pessoas que tende a ficar muito abalado com o resultado parcialmente negativo, e eu trouxe essa reflexão aqui para vocês. E primeiro de tudo, cara, autorresponsabilidade, beleza? Eu fui reprovado, a culpa é minha. Tá bom? Eu não atingi a pontuação necessária. Podia ficar, inventando um monte de desculpa para vocês aqui. Eu errei 2 pro gabarito. De fato, errei. Mas a prova, ela mede quantas questões você consegue acertar no gabarito. Então, ela mede também o nível de atenção que você tem que ter para transpor a sua resposta da folha do papel lá da questão até o gabarito. Eu transpus de forma errada, eu perdi os pontos, eu não atingi a pontuação necessária para passar, beleza? Vinícius, mas você não estudou ao longo do ano. Não estudei. Decisão minha. Então, cara, eu assumo as consequências das decisões que tomei. Nesse ano, por exemplo, eu trabalhei aqui para que os meus alunos fossem aprovados. Não conheci muito da prova da Unesp, cheguei lá sem saber o que fazer, mas foi decisão minha. Você percebe que isso aí impacta realmente na prova? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação à autorresponsabilidade. Isso aí tem que estar claro para vocês. Quando você tem um resultado positivo, autorresponsabilidade, mérito seu. Quando você tem um resultado negativo, também autorresponsabilidade, beleza? Eu podia ter feito diferente ao longo desse ano, podia ter estudado realmente para as provas. Eu tomei a decisão de não estudar para focar aqui na preparação dos meus alunos. E se fosse voltar para trás, acho que eu faria o mesmo. Tivemos alunos aqui que foram aprovados na Unesp, um montão. Tem um aluno que pegou posição 28 na primeira fase da Unesp. Então, cara, foi um trabalho que eu me orgulho mais de ter colocado esse cara na posição 28 do que se eu tivesse sido aprovado na primeira fase, sacou? Primeira coisa de tudo, autorresponsabilidade. Uma coisa que eu acho um saco, cara, um saco. Toda prova que tiver aí, cara, prova do Enem principalmente, isso aí é muito claro. Toda prova do Enem, você vai sair da prova, vai ter um vídeo lá, pum, Enem 2025, uma merda. Teve um vídeo aí que explodiu, cara, vai tomar no Enem 2025. Cara, que vídeo chato, cara, vídeo chato. Toda vez é a mesma coisa. É porque o Enem é a pior prova da história. Porque a seleção das questões é impossível de fazer. É porque o Enem não mede o conhecimento do ensino médio. Quando na verdade, cara, as provas do Enem têm um padrão bem repetitivo, cara. Todo ano, se você pegar a prova antiga aí, você vai perceber. A prova desse ano, em termos de seleção de questões, foi uma prova boa, cara. Não tem nada de absurdo. O pior Enem mais difícil da história. Cara, é um sensacionalismo muito barato. É você, cara, tirar a sua preocupação com o seu desempenho, colocar em um fator externo. Eu vi um monte de gente fazendo chilique, cara, porque na prova do Enem desse ano teve aquele textão lá grandão para 5 questões. E cara, beleza, foi diferente do ano passado? Foi, mas cara, realmente foi por isso que você foi aprovado? O pessoal surtando, dando chilique por conta disso. Quando na verdade, cara, aquele textão com as 5 questões caiu para todo mundo de forma igual. Foi por isso realmente que você não conseguiu ter o seu desempenho, sacou? Eu acho que a gente tem que ter esse raciocínio de autorresponsabilidade, beleza? Com a prova do Enem desse ano foi um caso particular, até porque teve a questão dos vazamentos de questões que mostrou na cara dura que o INEP não tem uma estrutura bem robusta, que o processo não garante isonomia. Aí eu acho que você não tem que ficar, de braços cruzados. Inclusive eu sentei o pau aqui no meu canal no YouTube porque a gente paga imposto. A gente paga uma cacetada de imposto no país, é 27,5% de imposto de renda, então 1/4 do seu salário vai pra porra do governo. Você paga a porra da inscrição na Enem, R$80. Então, não pode existir um cenário que não tenha isonomia, que a prova seja falha assim. Então a gente tem que meter a boca, mas isso a gente está falando do processo político, processo econômico ali da prova. Em termos de questão, a prova do Enem foi uma prova boa, então não adianta, cara, ficar aqui com um monte de desculpinha e tal. Inclusive na prova da FUVEST esse ano, a prova da FUVEST foi bem difícil em questão de inglês. Quem não fosse fluente em inglês não conseguia ter um bom desempenho. Eu vi muita gente reclamando disso na internet. E realmente, cara, se você não fosse fluente, tava ferrado para fazer a prova. Muito provavelmente, se você fosse de medicina, você já ia perder ali umas 2, 3 questões com certeza. Só que aí eu te pergunto, cara, você que tá nessa situação,
Você cresceu escutando a vida toda que aprender inglês é importante, porque se você aprendesse inglês, você poderia ir para outro país, você provavelmente ganharia mais, você teria acesso a mais pessoas, você conseguiria ler mais livros, você seria uma pessoa mais culta, você passou a vida inteira escutando isso. E além do mais, além disso, você sabia que tinha inglês nas provas de vestibular que você ia fazer. Pô, hoje em dia, cara, a gente tem YouTube, a gente tem inteligência artificial, a gente tem professor aí, pô, que cobra, sei lá, R$30 na aula, você consegue encontrar na internet. Por que diabos, nos últimos 2, 3 anos, você não focou em aprender o seu inglês, cara? Melhorar o seu inglês para se tornar fluente, sacou? É autorresponsabilidade. Por que você não conseguiria ter feito isso? É a questão, por que eu não conseguiria, pô, ter estudado mais para a prova da Unesp? É decisões, cara. Então, quando chegar um contexto como esse, cara, não busca, pô, brigar com a prova, pô. A prova, pô, foi diferente, mas estava tudo dentro do padrão. A prova era do ensino médio, não é que caiu, porra, mecânica newtoniana avançada, não é que caiu, pô, relatividade restrita de Einstein, cara, caiu o que estava no edital, sacou? Então você poderia ter se preparado de forma mais eficiente, eu poderia ter me preparado de forma mais eficiente. E eu vou aproveitar essa ocasião aqui de reprovação para contar para vocês uma coisa que eu estava muito preocupado. Vou ser bem sincero com vocês aqui, eu estava meio que buscando uma oportunidade de falar isso, meio que essa reprovação aqui caiu como luva para mostrar para vocês uma coisa muito importante. No ano de 2024, também no ano de 2021, eu fiquei muito puto com rede social, cara. E eu até desinstalei meu Instagram, desinstalei redes sociais que eu tinha, porque, pô, pra mim parecia a todo momento que o mundo era perfeito nas redes sociais e que eu era o único imperfeito. Era todo mundo com aprovação pra caramba, todo mundo sendo aprovado com facilidade, aprovação no Enem, aprovação no FUVEST, aprovação no concurso público, é todo mundo milionário, é todo mundo viajando pro exterior, pra Europa e tirando foto bonita na Torre Eiffel de Paris, é todo mundo com carrão. E, cara, eu me sentia o único imperfeito no mundo que parecia ser tudo perfeito. Eu tinha dificuldade aqui, tinha dificuldade de colar, e todo mundo parecia vencer isso tudo mais fácil. Então eu me sentia, pô, caramba, eu sou o único imbecil que tem essas dificuldades, quando todo mundo tira as coisas muito mais fácil que eu. E eu tinha noção disso já. E quando eu comecei meu canal no YouTube aqui, comecei meu Instagram, se você não me segue lá, é Mentor Vinícius Boys, eu tava com um receio muito grande disso acontecer. Não por intenção minha, mas pelo andar da carruagem. Porque eu e meu colega Pedro Vitor, quando a gente vai fazer as provas aqui, as provas paulistas, a gente chega e dá na cara qual foi o nosso resultado. E eu acabei mandando muito bem, pô. No ano passado eu meti 1,69 no Enem, fui aprovado em medicina na USP. Esse ano aqui meti 1,66, talvez seja aprovado em medicina na USP 2 vezes, agora pela terceira vez no caso, né? Na FUVEST aqui, primeira fase, meti 84. E eu fiquei com receio de que pelo andar da carruagem ficasse um negócio muita porrada também, tipo assim, porra, olha aqui, caralho, porra, minhas aprovações, não sei o quê. E o cara que estivesse me assistindo ficasse perguntando, pô, cara, eu tô com aqui muita dificuldade para conseguir esses resultados, meti talvez no 7,5 na FUVEST, bati na trave, 7,8, enquanto, pô, o cara ali, cara, não cheguei nem perto do desempenho do Vinícius, por exemplo. Eu fiquei com receio, cara, de que isso fosse acontecer no meu canal. E, cara, essa oportunidade aqui caiu com uma luva para mostrar para vocês, cara, que nem todo mundo, quer dizer, na verdade que ninguém é perfeito, ninguém tem esse nível de perfeição, ninguém que se expõe realmente a fazer 10, 15, 20 vestibulares concorridos vai ser aprovado em todos. Todo mundo tem suas imperfeições. Então, o ponto principal, cara, é você lidar com a situação de forma madura. A partir de agora, cara, se você teve uma reprovação, é levantar e voltar a fazer aquilo que vai garantir a sua próxima. Não se abalar muito com o resultado parcial. Eu converso isso muito com o Pedro Vitor, cara. O Pedro Vitor, ele é um cara, eu até não sei se ele fica confortável de eu falar isso, mas ele tá no foda-se aí, vou falar. Ele é um cara que é muito impactado pelo resultado parcial. Então, pô, quando ele tem um resultado parcial positivo, quando ele manda bem no vestibular, cara, ele fica empolgadaço. Ele começa a estudar porque nem um maluco, violento, umas 10, 12 horas por dia. Quando ele tem um resultado parcialmente negativo, talvez quando ele enfrenta uma reprovação, ele tem a tendência de largar pra lá, de falar, porra, cara, esse negócio de vestibular, eu vou virar pedreiro, como ele falou no último vídeo. Então, é um negócio que fica meio instável. E esse negócio é muito prejudicial. O principal que você tem que ter no seu processo de aprovação e reprovação é não se importar tanto assim com o resultado, no sentido de que você tem que se preocupar com o que você está fazendo no dia a dia. Aquilo que você faz repetidamente no dia a dia vai condicionar muito mais sua aprovação no longo prazo do que um resultado positivo ou um resultado negativo, sacou? Não é uma questão de ego, de você ser capaz de passar indefinidamente ou ser incapaz de passar. Pô, todo mundo aqui, cara, quando vai fazer uma prova, corre risco de ser reprovado. Eu vou fazer a prova da FUVEST, vou fazer a prova da Unicamp, eu tô correndo risco de ser aprovado e risco de ser reprovado. Depende do meu dia ali, depende de como eu fizer as questões. Então, não existe isso, cara, de você tomar pra si a alcunha de, eu sou um cara incapaz de ser aprovado, eu sou um cara capaz de ser aprovado. O negócio é você pegar no seu dia a dia e fazer o seu melhor. Se apresentar ali todo dia com a sua meta diária, com aquilo que você vai fazer, com planejamento, com estratégia, deixar o seu dia a dia muito refinado para você fechar suas lacunas e quando chegar no dia da prova, você se apresenta, dá o seu melhor. Pô, foi o seu caso de aprovação, você não conseguiu mandar bem na prova? Beleza, vai para a faculdade de medicina e continua no meio do processo. Se apresente,
planeje, construa, faça, e na hora de chegar o momento de você provar, na sua prova de residência, na sua prova da faculdade, se apresente e dê o seu melhor. Não é o cenário aqui de você ficar muito preocupado com o resultado em si. Essa preocupação excessiva com o resultado, ela acaba com o seu desempenho no longo prazo, beleza? Vai ficar meio desapegado com isso, para você conseguir ter um alto desempenho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que eu trouxe para vocês aqui. Contem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês ficam impactados realmente positivamente. Quando você é aprovado, você fica muito feliz, deixa o estudo de lado. Quando você é reprovado, você é jogado lá embaixo. Conta aí como que é a sua experiência em relação a isso. Eu sei que é um processo que envolve muita ansiedade, muita emoção. São anos aqui de preparação que a gente coloca em jogo, mas o estudo mais profissional que você consegue ter é mantendo a calma, estudando, fazendo o mesmo cada dia, fazendo aquilo que funciona no longo prazo. Beleza? Isso que eu passo para os meus alunos aqui. Geralmente quem entra aqui na mentoria está um pouco imaturo, fica um pouco ainda nessa pegada de ficar muito apegado ao desempenho recente dos simulados, quando na verdade o que a gente faz aqui na mentoria é um trabalho de fechamento de lacunas independentemente do resultado. Pô, beleza, cara, você meteu 85 na última prova, no último simulado que você fez, pô, foda-se, você vai encarar do mesmo jeito que você encararia se você tivesse tirado 70, 75, atacar as questões erradas. E esse refinamento profissional de você não se portar, não ficar tão apegado com o resultado, fazendo um raciocínio indutivo de quanto você vai tirar na próxima prova, ele é fundamental para você ter um estudo profissional, um estudo centrado, focado em imprimir o seu desempenho e crescer o número de acertos, sacou? E se você quer fazer parte disso comigo na preparação para 2026, cara, a gente está com as últimas vagas da nossa Black Friday, são as melhores condições do ano para fazer parte aqui do seleto grupo de alunos que vai ter o meu acompanhamento, vai ter a minha personalização nos estudos para conseguir um estudo de alto desempenho e chegar e amassar as provas no fim do ano, beleza? Eu estou aqui procurando tomar porrada junto com vocês para conseguir elevar ainda mais o nível da mentoria, tá? O pessoal aí da internet que talvez tenha sido aprovado, muitos deles correm desse processo, cara, corre. O pessoal fez o Enem ali, talvez uma vez nos últimos 2, 3 anos, foi aprovado, fica sentando em cima disso e, pô, se acovarda na hora de fazer uma FUVEST, na hora de fazer uma Unicamp aqui, botar a cara a tapa para talvez ser reprovado, o pessoal aqui, ó, nem faz. Pergunta aí pro Pedro Assad, pergunta pro Vinícius de Oliveira, cadê eles fazendo Unicamp aqui, sacou? Então, ó, se você quer ter realmente esse acompanhamento de verdade, de uma pessoa de verdade, clica no link aí da descrição para você fazer parte, beleza? Mas é isso, tamo junto, até a próxima.